Hoje falaremos, né, da questão da felicidade através dos filósofos estoicos. Quem são os estoicos? Os estoicos pertencem à escola do estoicismo, né, estoicismo, que ela é fundada no período helenístico pelo filósofo Zenão de Cítio. Vou mostrar ele para vocês. Esse é o fundador, né? Nesse período aí do Zenão existiam outros filósofos estoicos. E o que o estoicismo acredita, né? O estoicismo, ele é considerado um modo de vida, um estilo de vida. Por quê? Porque a crença, né, do estoicismo, na verdade, segue a ideologia de que a emoção, né, a emoção ela é destrutiva. Eles não são a favor do viver através da emoção. Para eles, o erro de julgamento, né, eu decido errado porque eu caminho pela emoção. Utilizar a emoção como decisão das coisas, como um papel de fundamental do que eu vou fazer na minha vida, é um erro, segundo eles, porque pode gerar um julgamento errado. Né? Porque, para eles, existe uma grande relação entre o determinismo cósmico, né, o destino, e a liberdade humana. E por isso, né, a partir do momento que você crê, né, que você acredita no estoicismo, você segue um caminho de vida próprio que vai seguir os estoicos. O estoicismo do Zenão, então, ele tem essa base, né, assim como do pessoal da época dele, e vai ser retomado, ele vai trazer uma nova frente a partir de outros dois filósofos. Isso vem depois, né, que é o Sêneca e o Epiteto. Vou mostrar primeiro eles para vocês. Bem, né, existe uma diferença de período entre o Zenão e o Sêneca e o Epiteto. O Zenão está ali no século 3 antes de Cristo. Os dois estão no século 1, né, depois de Cristo. Tem aí uns 300, 400 anos de diferença entre eles. Mas os dois, eles fazem parte do estoicismo. Eles assumem a ideia estoica para eles. E eles vão acrescentar, os dois são importantes, porque eles acrescentam, né, a virtude para eles é fundamental para a liberdade. Então eles acrescentam essa ideia da virtude como algo fundamental para a construção da liberdade. E para seguir isso, eles colocam alguns princípios. Vou colocar primeiro para vocês. Como que funcionam esses princípios, né? Vamos lá. Ele fala, ó, a virtude é o único bem e caminho para a felicidade. Ou seja, é através da virtude, né, de certa forma as qualidades, que eu chego no que é bom, né? Que eu chego na felicidade. Das minhas qualidades eu vou encontrar a felicidade. O indivíduo deve negar os sentimentos externos, ou seja, é aí que ele está falando, volta, né, a ideia antiga do estoico, de qualquer forma, que eu não posso permitir que o sentimento externo, né, que as coisas à minha volta influenciem o que eu quero, né, o que eu sou. É a questão da emoção. O prazer é um inimigo do homem sábio. Então, nesse momento, a ideia estoica ele vai de frente, né, completamente contra a ideia do Epicuro, que dizia que a felicidade é encontrada na busca do prazer. Para eles não. O prazer, o sentimento carnal, né, a felicidade carnal, ela não é uma coisa boa. Ela é uma coisa ruim, porque ela vai contra a felicidade real, né?
o universo governado por uma razão universal natural. O que é esse princípio? Esse princípio, ele está demonstrando a crença deles na razão. Ele está demonstrando que através da razão, da capacidade de raciocínio, do pensamento lógico, que a gente vai encontrar a felicidade. E a valorização da apatia. O que é a apatia? Vou pôr essa palavra de novo para dar uma lembrada que ela é muito importante. Apatia. Apatia é uma palavra grega. Ela é a junção de duas coisas. Na verdade, o a em grego é a negação, né? É a ausência. E a teia, né, é a questão do sofrimento, da paixão. Então, na verdade, a apatia, ela é uma indiferença, é uma ausência do sentimento. É um indivíduo que não segue o sentimento. Então, é uma palavra muito importante para a questão estoica, porque ele demonstra, né, a apatia é a base, é a estrutura do viver racional. Os estoicos, eles possuem 3 campos de estudos fundamentais, né, os principais campos de estudos que eles caminham, o que é a física, a lógica e a ética. Sendo na ética que eles vão focar para buscar a felicidade. Né? Vou pôr os 3 aí. Campos, né? O que eles fazem em cada um desses campos? É como se fosse um processo, né? Um depende do outro, um auxilia o outro. A física, o primeiro campo, é o estudo da natureza, é onde que eles estão avaliando o ser das coisas materiais. Ele está entendendo, está buscando o que é o mundo físico, né? O mundo natural. A lógica, ela auxilia o uso correto da razão. É através da lógica que o indivíduo aprende a utilizar o pensamento lógico, obviamente, né, a razão, para viver nesse mundo. E a ética, então, ela recebe o papel de guiar a ação. É através da ética que eu aprendo o que fazer, o como agir corretamente. E esse como agir corretamente, né, o viver de acordo com a natureza, que é muito importante para os estoicos, é que é onde eu encontro a felicidade. Os estoicos, eles acreditam muito na questão da virtude, né? A virtude humana é fundamental. E para eles, não existe só a virtude humana, mas a virtude está em todas as coisas. Todas as coisas possuem virtudes. Cada uma possui uma forma de virtude, cada um possui a sua virtude especificamente. Mas todos possuem virtudes. Que é a ideia, né, onde eles chegam, que é uma ideia chamada princípio de conservação. Que eles usam um termo em grego, obviamente, que é oikeiosis. Oikeiosis, olha que coisa feia. Vou pôr aí para vocês. Momento, né, nessa ideia do oikeiosis, eles se assemelham, eles parecem um pouco com o conceito do Epicuro, né, do epicurismo, porque eles falam a ideia de que eu tenho que me aproximar do que me beneficia e me afastar do que me prejudica. Isso é muito próximo, mas por que é diferente? Porque para eles é através da razão. A razão é fundamental para eu buscar essas duas coisas. A coisa que me auxilia e a coisa que me prejudica fugir. E para eles, qual é o problema, né? O Epicuro, onde eles distinguem do Epicuro. Por que eu estou falando tudo isso, né? Porque existe uma briga histórica Epicuro muito grande. Uma coisa, ver o filme do Epicuro para você entender. Existe um vídeo lá da felicidade do Epicuro. Então o que acontece? Eles acreditam, né, o oposto do Epicuro, o atomismo Epicuro, que na verdade a gente tem que aceitar o que não se pode controlar. Para eles existe uma espécie de destino que nos guia, que eu não posso evitar de forma alguma. Isso fica muito claro com o Epiteto. Vou pôr uma frase dele e a gente discute. Né, da onde vem essa ideia que ele está falando aí? Vou ler primeiro.
Ó, não busque que os acontecimentos aconteçam como queres, mas queres que aconteçam como acontecem. E tua vida terá um curso sereno. Ou seja, eu não posso querer que as coisas aconteçam como eu desejo. Eu não posso ficar manipulando o mundo ou ficar forçando as coisas para se tornar o que eu quero. Isso não dá. Eu tenho que deixar que elas aconteçam como elas acontecem, que é o destino em si, né? Vamos deixar o mundo seguir o curso próprio dele, buscando simplesmente encontrar as coisas que me beneficiam para não sofrer tanto, mas isso sempre de forma racional, que leva a um outro caminho muito importante, né, nesse sentido, que é a perfeição. Os estoicos, o Sêneca, né, nesse sentido, ele entende que a virtude gera uma perfeição do caráter. Vou pôr uma frase do Sêneca para a gente debater melhor. Falando, o que essa frase do Sêneca significa? Vamos lá, primeiro lendo. Pois quem é feliz possui juízo reto. É feliz quem está contente com os seus bens presentes, quaisquer que sejam, coisas materiais ou amigos. É feliz quem confia à razão toda a situação de sua vida feliz. Quem está falando, né? Está falando exatamente essa questão do destino, no sentido de confiar no que vai vir, né? Tipo, eu tenho as minhas coisas, eu fico satisfeito com o que eu tenho, eu fico satisfeito com os amigos que eu possuo. E eu não fico, né, buscando mais, mas isso, a perfeição da virtude, ela é muito importante. Por quê? Porque o caráter gera boas coisas, né? Ele entra nessa ideia do caráter como fundamental para acarretar, né, para trazer, para aproximar de você o que é bom. Se você não tiver uma boa virtude, se você não tiver um bom caráter, você não vai ter bons amigos. Seus amigos também serão mau caráteres como você. Então tudo isso é importante para eles. E eles, voltando à questão da paixão, né, que é uma coisa muito forte, eles vão dizer que, na verdade, o sentimento, as paixões, não só são prejudiciais, mas como existem umas etapas principais, né? Umas categorias principais das paixões que influenciam muito o indivíduo através do impulso, que são elas: o desejo, o medo, o prazer e a dor. Percebe que o prazer e a dor, para eles, estão na mesma categoria, que é a categoria da paixão, do sentimento, e isso é prejudicial, porque faz parte do impulso. Isso deve ser evitado, né? Para eles, nós devemos buscar sempre o que? A questão da virtude. Virtude do que? Na sabedoria, moderação, justiça, a coragem, que são fundamentais, né? E para eles, de certa forma, a riqueza é vista como prejudicial. O acúmulo, e nesse sentido, é muito semelhante ao Epicuro, por mais que eles se distanciam, tem momentos que eles se aproximam, o excesso é prejudicial, né? Eu não tenho que viver com excesso, eu tenho que aceitar o que a vida me dá, desde que também, obviamente, seja algo agradável, não prejudicial. Assim, para os estoicos, né, concluindo, é necessário entender o todo, a natureza do todo, o ato influenciado de um no outro para gerar a boa coisa para todos, né? E a partir do momento que eu entendo esse movimento maior de todas as coisas, eu entendo a mim mesmo, porque eu faço parte de um todo, eu não sou um uno separado, eu sou um conjunto de coisas que traz o que é bom, ok? Espero que tenham entendido, até o próximo, um abraço.